Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre as mudanças na Europa feudal. Pois bem, nesse encontro nós abordaremos essas mudanças que ocorreram nessa Europa feudal. Mas é bom que nós nos perguntemos, o que seria essa Europa feudal? Pois bem, lembra da nossa aula de periodização da história, que a história é dividida em história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, enfim. Pois bem, então, o que seria essa Europa feudal? Então, com a queda do Império Romano do Ocidente, vai ter início o período que conhecemos como Idade Média, ou História Medieval. Então, é a partir desse período de 476, ou seja, do século V até o século XV, é que vai se dar essa Idade Média. Certo? E é esse período que nós vamos observar algumas mudanças que também é nesse período já citado, do século V ao século XV, que vai se instalar o feudalismo, vai se instalar um modelo econômico conhecido como feudalismo, certo? E o que seria esse feudalismo? O historiador francês Jacques Le Goff, ele disse que, para ele, o feudalismo é um sistema de organização econômica, política e social, na qual uma camada de guerreiros especializados, no caso esses guerreiros seriam os senhores, estão subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos de dependência que domina uma massa campesina que trabalha na terra e lhes oferece com o que viver. Então, para Jacques Le Goff, era mais ou menos isso que era o feudalismo. Enfim, era um sistema econômico, político, social e vigorou na Europa nesse período do século V ao século XV depois de Cristo. Esse período, conhecido como Idade Média, ele tem uma divisão, né? Do século V, do século V ao século X, ele é chamado de a Alta Idade Média, né? E do século X ao século XV, ele é chamado de Baixa Idade Média. E é nessa Idade Média, nessa Baixa Idade Média, que vai ocorrer essas mudanças que nós vamos falar nessa aula de hoje, certo? Pois bem, para falar dessas mudanças, dessas ocorrências nesse período, seria bom que nós entrássemos numa aula específica sobre feudalismo, que falaremos numa aula posterior a essa ou num outro momento. Mas nesse momento nós falamos dessa mudança, dessa Europa feudal. Então, essas mudanças da qual nós vamos falar, elas ocorreram nesse período da Baixa Idade Média. Pois bem, então, durante muito tempo, a Idade Média ela foi considerada um período de retrocesso, um período estéril, a ponto de ser classificado como a Idade das Trevas. Ou seja, e por que isso? Porque acreditava-se de que pouco tinha se acontecido de inovação, pouco tinha se criado durante esse período. Obviamente, isso já foi contestado pela maioria dos historiadores, né? Então, para contrariar esse postulado de que esse período foi a Idade das Trevas, muito foram os inventos que aconteceram nesse período. Os óculos, as universidades, o garfo, os vidros nas janelas, são inventos desse período, né? Inclusive o livro, que é tão útil na formação dos cidadãos. E é bom lembrar que o livro é uma invenção medieval, é uma invenção da Idade Média. Então, uma vez que houve essas invenções, não podemos falar que esse período foi um período de estagnação, né? Não podemos afirmar de forma categórica que esse período da Idade Média foi um período de estagnação e atraso. E a partir disso, a partir dessa constatação de que não foi um período de atraso, é que vamos observar várias mudanças ocorridas nesse período. É a partir do século XI que a Europa vai passar por mudanças profundas, por mudanças significativas. E dentre essas mudanças, nós podemos destacar algumas mudanças, alguns acontecimentos importantes nesse período. Então, que mudanças seriam essas, professor? Pois bem, a primeira mudança que pode ser constatada, que aconteceu nesse período, nós estamos falando aqui do período da Baixa Idade Média, ou seja, do século
X ao século XIII. Ao século XIII aconteceu essas mudanças. Então, nós vamos falar especificamente dessas mudanças que aconteceram nesse período da Baixa Idade Média, do século X ao século XV. Mas é a partir do século XI que essas mudanças vão ocorrer de forma efetiva, certo? Então, uma primeira mudança que pode ser detectada, pode ser percebida, foi a expansão das áreas de cultivo, que se deu devido à derrubada de florestas e à drenagem de pântanos. Ou seja, eles conseguiram, nesse período, desenvolver a técnica de drenar áreas pantanosas, ou seja, retirar o excesso de água, deixando com que esses espaços fossem propícios para a plantação, para o cultivo, né? E com a derrubada de floresta, essa área vai se tornar maior e, obviamente, a produção também será maior nesse período. Além disso, vai se desenvolver nesse período importantes inovações do ponto de vista técnico. Por exemplo, a charrua, né? A charrua é uma espécie de arado, é um arado com rodas e uma reia de ferro que permitia que a terra fosse revolvida, ou seja, mexida com mais profundidade, o que não acontecia anterior a isso, né? No período anterior à invenção da charrua. É nesse período também da Baixa Idade Média que vai se introduzir nessa Europa feudal o sistema de rotação trienal, isto é, a divisão da terra cultivável em 3 campos, e no caso de um desses campos ficaria em repouso. Então, e como se daria isso, professor? Então, vamos imaginar que nós temos um campo, uma área onde se divide em 3 campos, pronto para ser cultivado, para ser plantado, o campo número 1, o campo número 2 e o campo número 3. Vamos imaginar que no campo número 1 se plante aveia, no campo número 2 se plante trigo e no campo número 3 fica em repouso. No ano seguinte, no segundo ano, há uma mudança, ou seja, o campo número 2, que estava recebendo a plantação de trigo, vai receber a plantação de aveia. E o campo número 3, que estava em repouso, ele vai receber o campo de trigo que estava sendo plantado no campo número 2, enquanto o campo número 1, ele vai ficar em repouso. Esse processo, né, de rotação trienal permitia que o campo em repouso, esses campos, uma vez ficando em repouso, conseguiria se recuperar em um tempo hábil, certo? Então isso permitiu com que a produção de alimentos nessa Baixa Idade Média aumentasse de forma exponencial, certo? Uma outra mudança, um outro acontecimento inovador nesse período foi o modo que foi encontrado para atrelar o cavalo, né, que era usado para puxar o arado, né? Antes, o cavalo ele era atrelado pelo pescoço, né, o que limitava bastante o seu rendimento e acabava sufocando. Então, o que foi que inventaram? Eles inventaram o seguinte: a partir do século X, o cavalo passou a ser atrelado pelo peito, né, o que aumentava seu rendimento e resistência no trabalho. Ou seja, a gente pode imaginar, nossa, isso parece ser uma invenção simples. Talvez seja simples para os tempos de hoje, mas para aquele tempo foi uma inovação muito significativa, muito importante, porque o cavalo é utilizado no trabalho do campo. Então, esses foram acontecimentos que aconteceram, essas mudanças que aconteceram nesse período dessa Europa feudal. Isso aqui nós estamos falando de acontecimentos voltados para a questão agrícola. Outro acontecimento importante nesse período foi o aprimoramento e a difusão dos moinhos acionados pela força do vento ou da água. Esses moinhos, a partir desse aprimoramento, vão contribuir de maneira significativa para aumentar a velocidade e a qualidade no momento de fazer a moagem dos grãos. Então, os moinhos, nesse período da Baixa Idade Média, eles foram aprimorados e encontraram uma nova força motriz, certo? E isso vai, com certeza, aumentar a velocidade na hora de fazer a moagem dos grãos. Então, com essa ampliação das áreas cultivadas e a difusão das inovações técnicas, obviamente isso vai refletir na produção de alimentos. E uma vez esses alimentos, há um aumento na produção de alimentos, as pessoas serão melhor alimentadas, as pessoas com isso, uma vez melhor alimentadas, elas vão viver mais,
elas vão ter mais filhos, as mortes por fome e doenças elas vão diminuir, e todas essas mudanças vão ter um reflexo exatamente no aumento da população. Né? Então a população nesse período na Europa ela vai aumentar de forma exponencial. Para você ter uma ideia, entre o século X e o século XIII, que é esse período de apogeu, de grande crescimento, de mudança na Europa, a população da Europa Ocidental, obviamente a gente tem que falar aqui, nós estamos falando da parte ocidental da Europa. Então a população dessa parte ocidental da Europa, ela vai pular de 22 milhões para 55 milhões, ou seja, ela dobra, a população da Europa dobra nesse período da Baixa Idade Média, certo? Então são acontecimentos e vão mudar a dinâmica dessa Europa feudal. Então, obviamente, com todos esses acontecimentos, o comércio vai ressurgir, né? O comércio vai ressurgir nesse período dessa Baixa Idade Média, lá no século XI, porque o comércio, no momento que o Império Romano do Ocidente ele cai, esse comércio ele vai perder sua força, vai ter um momento, um estágio de ruralização, ou seja, as pessoas vão mudar para o campo, então a economia dessa Europa feudal vai estar centrada no campo, né? A terra será o vetor da economia da Europa feudal, enfim. Então, nesse período do século XI ao século XIII, esse comércio vai ressurgir. Então, com o aumento da produção de alimentos, nós já falamos, já não havia necessidade de tanta gente trabalhar na agricultura. Então, muitos camponeses vão deixar o campo e buscar outro modo de vida, né, na cidade, na condição muitas vezes de artesão, sapateiros, carpinteiros, ferreiros. Então essas pessoas vão migrar do campo para a cidade buscando novas ocupações para além dessa voltada para a agricultura, certo? Além dos artesãos, outros vão se tornar mercadores, esses mercadores ambulantes que mudam de lugar constantemente com seus produtos, traz mercadoria de um lugar para outro. Então esses moradores vão passar a trocar o que produziam, por exemplo, os moradores do campo, eles passam a fazer essa troca, geralmente alimentos, eles vão trocar esses produtos cultivados no campo por artigos produzidos nas cidades, ou seja, alimentos vão ser trocados por roupa, por sapato, por móveis, e isso, de uma certa forma, essa troca, esse vai e vem desse comércio, dessa troca, isso vai estimular o artesanato, vai estimular o comércio local e, obviamente, vai também dinamizar a vida urbana, ou seja, a vida urbana ela vai se tornar mais dinâmica por conta dessas movimentações comerciais, certo? Então, isso são aspectos desse período, né? Então, é nesse período que o comércio vai ressurgir, vai ter um ressurgimento nessa Europa feudal. Nós estamos falando de um comércio local, de um comércio entre a comunidade rural e mercadores, comerciantes da cidade, enfim, essa troca, como já dito, entre produtos da cidade e produtos do campo. Porém, esse ressurgimento do comércio também vai se dar com relação ao comércio de longa distância. Então, a partir do século XI, o comércio europeu de longa distância vai se intensificar. E essa intensificação vai acontecer da seguinte forma, porque com essa intensificação, 3 rotas comerciais vão se destacar nesse período. A primeira delas é a rota das cidades italianas com o Oriente, ou seja, cidades italianas ao Oriente, ligada pelo mar Mediterrâneo, vão se intensificar. Vão ter um desenvolvimento, essa rota comercial que liga o Oriente às cidades italianas. E o meio que eles vão utilizar para que essa rota seja intensificada é o mar Mediterrâneo. Então, os mercadores de Gênova e Veneza, eles compravam os artigos de luxo no Oriente, no caso seidas, perfumes, porcelanas, também compravam as especiarias a partir do porto de Constantinopla, Antioquia, Trípoli, e vão revender esses produtos com alto valor no norte da Europa, ou seja, eles iam até o Oriente, adquiriam esses produtos já citados, essas especiarias, esses artigos de luxo, e vendiam por um preço elevadíssimo, então, por um grande lucro em cidades do norte da Europa.
E essa é uma primeira rota que foi se intensificando com o ressurgimento do comércio nessa Europa feudal. A segunda rota, que vale destacar, que liga o sul ao norte da Europa, mas dessa forma não pelo mar Mediterrâneo, mas por terra. Então, essa rota que vai ligar o sul da Europa ao norte, ela vai se dar por terra. Então, essa rota ligava Veneza, na Itália, a Hamburgo, na Alemanha, né? A outra ligava Gênova, na Itália, a Bruges, na Bélgica. Essa rota vai passar esses translados comerciais, vai passar também pela cidade de Champagne, na França, onde eram realizadas importantes feiras, né? E essas feiras vão ter uma importância muito grande no desenvolvimento do comércio, mas também no fortalecimento de uma categoria, de uma classe social que vai, a partir da Idade Média, a partir dessa baixa Idade Média, vai começar a se fortalecer, que é, no caso, a burguesia, certo? A partir dessas feiras. A terceira rota, que se vai se desenvolver nesse período com o ressurgimento do comércio, são a rota da cidade do norte da Europa, né? Então, essa cidade de Bruges, na Bélgica, Bremen e Hamburgo, na Alemanha, enfim, Lubeck, todas essas cidades localizadas no norte da Europa, vão estabelecer um comércio entre si e com outras cidades europeias, né? Londres, na Inglaterra, Novgorod, na Rússia, enfim. Essa cidade do norte, elas, além de estabelecer e fortalecer um comércio entre si, elas também vão expandir esse comércio para outras regiões, para outras cidades da Europa, né? E chegando até o extremo da Europa, que no caso é ali na parte oriental da Europa Oriental, onde está localizada a Rússia, certo? Então, com esse ressurgimento do comércio, essas três rotas citadas aqui, elas vão se fortalecer e se desenvolver, né, nesse comércio entre o Ocidente e o Oriente, ou seja, entre a Europa e o Oriente. Pois bem, esse era o nosso encontro de hoje, a primeira parte desse conteúdo das mudanças da Europa feudal. Pedimos que você deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.